Bom, deixa eu mostrar então aqui para você. Isso aqui é o percentual do produto interno bruto. A Itália gasta 3,6% do produto interno bruto. O Japão 4%, a Alemanha 4,2%, Coreia do Sul, 5,4%, os Estados Unidos 6%, o Reino Unido 6,2% do seu produto interno bruto e o Brasil gasta 6,2%. Então, pelo cálculo da OCDE, que está ali a fonte, nós gastamos tanto quanto o Reino Unido em educação. Ok? E há uma discussão no Congresso Nacional, logicamente, se vai ou não aumentar os recursos destinados à educação. Nós temos aqui no estúdio uma convidada que está aqui conosco, para que a gente possa conversar um pouco sobre esse tema, que é extremamente importante, que é a Andressa Pelanda, coordenadora executiva da campanha nacional pelo direito à educação. Ok? E ela gentilmente está aqui conosco. Andressa, muito obrigado pela sua gentileza. Prazer em conhecê-la. Muito obrigado. Fica à vontade, por favor. Andressa, esses números que nós mostramos do PIB aí são significativos, representativos? Qual é a avaliação? Então, eles são bastante significativos, né? Mas existem dois mitos que giram em torno desse percentual do PIB, né? Que é comparado com os países da OCDE. O primeiro é que, como a gente viu, né, os países que estavam ali na meia margem do Brasil, que dá para comparar em investimento do PIB, eles já tiveram um investimento muito alto em educação na história, né? Então, se você vai para qualquer um desses países, você vai encontrar escolas de boa qualidade, as crianças têm acesso à educação, não tem um percentual elevado de crianças fora da escola. E aqui no Brasil a gente nunca teve esse investimento. Então, é preciso investir mais em educação em relação ao percentual do PIB, né, em termos gerais, para a gente conseguir chegar a um patamar estrutural mínimo, né, que possa ser comparado, então, a esses países mais desenvolvidos. E o segundo fator em relação a esse mito é que, quando a gente vai olhar para esses países da OCDE e comparar em termos de investimento por aluno e investimento no salário dos professores, aí a gente está muito aquém. A gente está 3 a 5 vezes distante do que eles investem, né? Então, o salário dos profissionais da educação no Brasil é muito baixo, todo mundo sabe disso, né? Estou falando que os vereadores das cidades ganham bem. Exatamente. Os professores ganham mal. Exatamente, E os professores são quem vai formar toda a base, né, da sociedade. Então, eles deveriam, né, estar com um salário equiparado à média dos profissionais com a mesma formação, e eles estão muito aquém. E, além disso, o valor por aluno também é muito diferente, né? A gente investe 5 vezes menos do que os países da OCDE em termos de valor por aluno. Então, quando a gente vai olhar para o financiamento da educação, a gente precisa olhar para essas duas questões, né? Para o nosso passado, que a gente ainda tem que recuperar, e para esse valor de investimento por aluno e não só em termos absolutos. Agora, tem dinheiro? Tem dinheiro. Onde está essa grana? O orçamento da União é um orçamento de trilhões de reais, né? É um orçamento que precisa ser alocado com vontade política para a educação. Então, esse já é o primeiro fator. Então, mas eu tenho que tirar de algum lugar para pôr lá, não é isso? Não? Sim, exatamente. Então, nós vamos tirar? Então, a gente tem um processo de dívida pública muito grande, né? Então, boa parte do nosso recurso do orçamento da União vai para a dívida pública, em vez de ir para o investimento nas áreas sociais. Então, não devemos pagar a dívida pública? Não, devemos, mas devemos fazer um contrapeso, né? Mas o Brasil não está pagando a dívida pública, desculpa. Não, a gente não pode... pagando. Quando a gente olha o orçamento, de fato, a gente tem um valor muito alto dedicado à dívida pública. Sim, mas nós não estamos pagando, tanto que ela cresce todo ano. Sim, mas é justamente isso. A gente não consegue fazer o país avançar em termos de desenvolvimento econômico, nem em termos de desenvolvimento social. E a população, vários estudos econômicos mostram, não só os estudos de educação e de direito, né, mostram que quando você faz um investimento progressivo nas áreas sociais, isso tende a fazer girar a economia e a gente tende a produzir mais, isso faz crescer o PIB e tudo mais. Da onde nós vamos tirar desse orçamento? Então, um dos debates que está acontecendo logo agora é na Câmara dos Deputados, né, no Fundeb, que é o Fundo para a Educação Básica, está sendo debatido agora na PEC 15 de 2015 da Câmara dos Deputados, e fizeram vários estudos, né? Teve muitas audiências públicas há vários anos, e tiveram vários estudos que mostraram vários caminhos, né? Então, por exemplo, os próprios recursos do petróleo, que, né, estão... a gente sabe como é que está a situação do petróleo brasileiro, mas
A gente tem uma lei, né, que foi publicada em 2013, que destina recursos dos royalties do petróleo e do Fundo Social do Pré-Sal para a educação, e esses recursos, por exemplo, são recursos que podem ser utilizados em educação e são bilhões de reais. Né? Então, aí já é uma fonte muito grande de recursos. E aí, fora isso, tem outras, né, que foram levantadas no Congresso. Então, existe o debate e existe de onde tirar. Falta a decisão e a vontade política para isso. Então, mas porque é o seguinte, o ano passado, o governo federal fechou com um déficit de 67 bilhões. Ou seja, o ano passado, o governo federal gastou mais do que arrecadou. Logo, ele não deve ter dinheiro em caixa. Sim, mas aí é uma questão de economia, macroeconomia, né? A gente precisa pensar, ele fechou com déficit, mas ainda assim existe uma população, existe programas sociais e ele precisa continuar investindo. Se ele faz um processo de austeridade pura e reduz todos esses valores para as áreas sociais, a gente continua patinando e gerando déficit e não crescendo a economia. Né? Então, é uma inversão de lógica de pensamento quando a gente pensa que a gente precisa investir em educação, porque ela é fator de geração de desenvolvimento econômico e social. Está discutido no Congresso. Sabe quanto custa o Congresso Nacional por ano? Não. 11 bilhões. Você não acha que eles poderiam dar metade para a educação? A gente precisa pensar, né, os nossos ouvintes e internautas estavam falando, né, sobre essa dicotomia entre gestão e recursos, né? É claro que a gente precisa investir mais, né, que é o que eu vinha falando, mas a gestão da gestão pública de forma geral e a gestão da educação também precisa ser mais eficiente, né? E é importante que haja mecanismos que façam uma interlocução entre as duas coisas. Né? Existem várias propostas que estão debatidas no Congresso, existem propostas na legislação, né? O próprio Plano Nacional de Educação, ele prevê mecanismos, como é o mecanismo do custo aluno-qualidade, um mecanismo que alia tanto a gestão quanto o financiamento, porque ele carimba para onde tem que ir o recurso. Né? Então, a gente precisa olhar, claro, de uma forma mais macro, de entender aonde está sendo gasto um recurso que não deveria estar sendo gasto e destinar isso para onde realmente precisa, né? Onde está curto o cobertor. Esse é o debate, então, que nós estamos no Congresso, estamos acompanhando aí, a gente tem mostrado. Isso, então, no Congresso a gente está debatendo o Fundo para a Educação Básica, que é responsável por 40 milhões de matrículas, ele vence agora no final do ano, e a gente tem um debate sobre quanto a gente precisa investir a mais nesse fundo, do governo federal, dos estados e municípios, como é o sistema de distribuição e como fazer a avaliação, né, especialmente desse recurso, né, monitorar para onde vai, se está sendo eficiente e se de fato vai impactar em melhoria de qualidade. O Fundeb, ele existe, que já existe hoje, né, ele foi um fundo que de fato melhorou a educação, né, nos tempos que ele esteve vigente. Ele gerou matrículas para a educação, então ele incluiu crianças e adolescentes na escola, só que ele ainda está aquém, né? A gente sabe, todo mundo que conhece escola pública, que é boa parte da população brasileira, sabe como é que ainda é a situação das nossas escolas. E aí no Fundeb a gente está discutindo exatamente para onde vai esse recurso. Né, para que tipos de condições de qualidade, qual é o patamar de investimento. E a gente defende que precisa se investir mais, né, justamente por conta desse valor por aluno, que é medido pelo custo aluno-qualidade, que a gente está muito aquém dos países mais desenvolvidos. Muito obrigado, André Sá.